convênio interinstitucional de cooperação entre a UFMG de um lado e a Universidade de Sevilha do outro, firmado em 2013 com vigor até 2018, 5 anos, portanto, de convênio, vem se desenvolvendo da melhor forma possível, com muitas atividades já realizadas em Sevilha e em Belo Horizonte, é isso que nós queríamos, e agora nós vamos realizar em Belo Horizonte o primeiro grande congresso do convênio, depois de 2 anos de funcionamento. O terceiro ano conta com esse primeiro grande congresso e o último ano, em 2018, em Sevilha, o último grande congresso. Então, esse primeiro congresso de Belo Horizonte tem como tema a própria temática central do convênio, que é uma ideia, uma proposta de nós rediscutirmos conceitos antigos a partir de definições e de usos antigos. A ideia desde o início é essa, pensarmos escravidão e mestiçagem a partir de definições conceituais, a partir de empregos conceituais, empregos políticos, no sentido cultural, antigos e não novos. Nós pretendemos, portanto, voltarmos à documentação antiga para recuperar, a partir daí, essas definições, esses empregos, esses usos, esses significados que os agentes históricos no passado deram a esses conceitos, e não o contrário. Projetarmos a partir de hoje os nossos conceitos, os nossos valores, as nossas definições sobre um passado e sobre os registros históricos desse passado. O convênio entre as universidades, portanto, parte desse pressuposto. Esse é o nosso eixo. O nosso eixo é trabalhar com escravidão e mestiçagens nessa perspectiva conceitual, e voltando, portanto, aos antigos conceitos e percebendo claramente como é que eles vêm sendo definidos, redefinidos, empregados ao longo dos séculos. E como muitas vezes há uma diferença muito grande entre o que nós pensamos e definimos hoje e o que era feito no passado. E, ao mesmo tempo, como é que a historiografia vem se constituindo e, em grande medida, se constituindo a partir da projeção sobre o passado, de significados, valores, conceitos que esse passado não conheceu. Ou seja, em outras palavras, o convênio, um dos eixos, se não o principal eixo do convênio, é mesmo pensar como evitar demasiadamente os anacronismos na nossa construção historiográfica contemporânea. Então, essa é a proposta, tanto do convênio quanto do congresso, que se chama De Que Estamos Falando? Antigos Conceitos, Novos Anacronismos, Escravidão e Mestiçagens, que vai ocorrer na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG entre os dias 5 e 8 de outubro de 2015. Vêm especialistas de vários países, de várias partes do Brasil, e o congresso vai ter um formato diferenciado. É um congresso que está organizado da seguinte forma: as mesas redondas sempre se iniciarão com um proponente, ou seja, um especialista que escreveu sobre um tema previamente definido. Todos os temas são conceituais, são conceitos, portanto, centrados em escravidão e mestiçagens, escravo e mestiço, isso no período medieval, no período moderno, na Iberoamérica, são os nossos eixos. Então, em cada mesa, um proponente já escreveu o seu texto, já enviou o seu texto aos problematizadores, que são outros especialistas que compõem a mesa e que estarão aí debatendo, comentando o texto proposto pelo primeiro especialista. E essa dinâmica do congresso. E durante os 4 dias, portanto, nós teremos, é a nossa proposta, é o nosso desejo, nós teremos mais tempo de escutarmos os especialistas e de debatermos com eles. Então é um tema por dia, com sessões pela manhã e pela tarde. E na tarde, continuando as discussões
da parte da manhã. Essa é a nossa proposta de congresso, desse primeiro grande congresso do convênio. É isso que nós vamos fazer aqui na FAFISH, o FMG, na semana de 5 a 8 de outubro, e eu espero que seja uma oportunidade realmente muito proveitosa de nós estreitarmos laços institucionais, de estreitarmos laços profissionais e de produzirmos uma nova historiografia, ou de contribuirmos para que uma nova historiografia surja dessa preocupação de como evitar o excesso de anacronismos na produção do conhecimento historiográfico contemporâneo. No evento de que estamos falando, eu vou discorrer sobre o conceito de escravo e o conceito de escravidão. Eu tenho trabalhado com escravidão no Brasil, né, dos séculos XVIII e XIX, e o que eu vou apresentar no evento vai analisar de forma comparada escravidão indígena ou trabalho forçado indígena em São Paulo no século XVII com escravidão no Rio de Janeiro dos séculos XVII e XVIII. Eu vou usar basicamente inventários e testamentos e registros paroquiais de batismo. Essas fontes são o que nós chamamos de fontes seriais. São aquelas que as informações que se repetem no tempo. E qual é a ideia de trabalhar com essa documentação para entender os conceitos de escravo? Porque se essas informações se repetem, né, estou trabalhando com o uso social cotidiano da língua no que diz respeito à escravidão. Ou seja, eu estou trabalhando o modo como as pessoas nomeiam a escravidão e os escravos no seu cotidiano. Isso vai me ajudar, então, a problematizar o conceito de escravo e as transformações desse conceito no tempo, né, para a América Portuguesa de forma comparativa. É claro que isso tudo tem que ser levado em conta, porque se nós tivermos em mente sempre a ideia de que a escravidão não está pronta e acabada durante o início da colonização, e também que se tivermos a ideia de que ela se transforma com o tempo, né? Então esses conceitos também podem se modificar com o tempo. Isso nos leva a usar essa documentação, que ela não é inédita, no sentido de que ela já tem sido usada, mas usar essa documentação de uma maneira nova ou com novos problemas. E como a pretensão é sempre trazer contribuições novas para o debate, né, para repensarmos as nossas práticas, as nossas ideias mais ou menos fixas sobre escravo e escravidão, né, e entender a dinâmica dessa sociedade que é muito diversificada no tempo, no espaço, e que tem na escravidão, nos escravos, a sua marca, talvez a maior marca, talvez, da América Portuguesa durante a época moderna, né? E também é bom lembrar que nenhuma lei instituiu a escravidão. A escravidão é uma prática social, antes de tudo, né? Isso significa que os usos e os costumes locais, como é muito recorrente na documentação de época, né, esses usos e costumes vão ter uma interferência muito importante na elaboração e na transformação dos conceitos de escravos. E o marco divisor evidente é o tráfico de escravos. E por isso que a ideia de trabalhar uma sociedade sem esse impacto forte, que é São Paulo, século XVII, e outra sociedade com esse impacto, o Rio de Janeiro. E ver como é que isso transforma as ideias de escravo e de escravidão para a América Portuguesa. Como anteriormente ha mencionado el doctor Pérez García, este convenio y el congreso de que estamos hablando, Escravidão y Mestizagens, tiene una fuerte impronta en la necesidad que tanto el doctor Eduardo França Paiva como nosotros mismos también y otros investigadores que participan en este convenio hemos detectado
en la necesidad de comprender mejor aquello que las fuentes documentales nos quieren decir, así como también de tener una mayor sensibilidad a la hora de manejar conceptos y categorías que son diferentes en el tiempo y también en el espacio. No obstante estas diferencias, existe por nuestra parte, y creemos que por parte de otros muchos investigadores, la firme convicción de que las esclavitudes ibéricas, bien sean estas en la península ibérica, bien sean estas en toda la América de habla, digamos, latina, portuguesa y española, tienen muchos puntos en común cuya comparación nos va a permitir, sin lugar a dudas, establecer nuevos criterios de investigación, nuevas formas de pensamiento muy importantes también, que nos permitan entender y comprender un fenómeno histórico polivalente de muchas caras que necesita ser analizado en perspectiva comparada. Sin lugar a dudas, el libro del profesor França Paiva, Dar Nome ao Novo, es una de las piedras de toque fundamentales para comenzar a hablar, para comenzar a plantear toda esta cuestión que puede circunscribirse en torno a la cuestión de los colores o a la cuestión de la consideración simplemente del esclavo, qué quiere decir la palabra esclavo, etc., y que han sido magistralmente desarrolladas en este libro. Creemos, sin embargo, también el profesor Eduardo França Paiva, que es momento de abrir este debate, esta discusión a ambos lados del Atlántico y con un punto de vista lo más abierto posible, que respete las fuentes y que al mismo tiempo trate de comprender qué quieren decir estas fuentes. Muchas veces se da por supuesto, se da por sabido todo este problema y creemos sinceramente que hay que volver a analizarlo, pero en una perspectiva comparada, abierta y en diálogo, por supuesto, con otras historiografías como puede ser la anglosajona, que tiene desde nuestro punto de vista muchos problemas, pero también hay que reconocer que también tiene muchas virtudes. Es por ello que este convenio y este congreso fruto del convenio se intentan postular como un primer paso para romper con una vieja tradición, la tradición nacional o la tradición racialista, si queremos, y tratar de comprender a los hombres y mujeres del pasado, esclavos o libres, de toda condición y categoría. Estas categorías serán, por tanto, uno de los ejes de este congreso. El Congreso Escravidao e Mestizagens, de que estamos hablando, es una actividad más del convenio de colaboración interinstitucional que la Universidad de Sevilla y la Universidad Federal de Minas Gerais firmamos hace varios años y en el marco del cual se han realizado una serie de actividades tanto en Brasil como en Sevilla y en el resto de España, que han consistido en seminarios científicos, movilidad docente, intercambio de investigadores y todo un plan de trabajo para poner en conjunto los resultados de investigaciones desarrolladas por investigadores tanto brasileños como españoles y europeos en torno a dos grandes ejes temáticos que son la esclavitud y los mestizajes. El planteamiento del Congreso y del proyecto en general parte del análisis y del contraste entre las categorías empleadas frecuentemente por la historiografía en el análisis de estos problemas y los conceptos antiguos, los conceptos que aparecen en las fuentes históricas, que frecuentemente categorías actuales y conceptos antiguos conducen a situaciones problemáticas y a divergencias en las interpretaciones que los distintos historiadores realizan sobre estas temáticas. Es por ello que entendimos, tanto el profesor Eduardo França Paiva en Minas Gerais, como yo mismo y el doctor Manuel Fernández Chávez en Sevilla, la necesidad de articular vías de comunicación y de diálogo entre historiografías que frecuentemente se desarrollan de forma separada, cuando no ignorándose una a la otra. Por eso pensamos que este congreso, que es un hito más en este convenio de colaboración, es una oportunidad para continuar este diálogo. No es la última actividad del convenio, sino que se concibe como un paso más que nos debe conducir precisamente a un congreso final y a una serie de publicaciones finales que sirvan para recapitular
todo el trabajo realizado durante este congreso y durante este convenio con el fin de tener un impacto relevante tanto en la historiografía relativa a esclavitud y mestizajes como en la integración de estos resultados en el debate historiográfico a nivel general. Por ello pensamos que es una gran oportunidad y estamos muy contentos de poder participar en este congreso Escravidão y Mestizagens.